Tudo bem, você? Tudo ótimo. Falando um pouquinho do que você tinha falado lá sobre o Ibovespa, acho que a gente tem uma dúvida aqui, até inclusive eu estava vendo duas pesquisas aqui, uma do Bank of America Merrill Lynch, sobre a pesquisa com gestores, trazendo um tom um pouco mais pessimista para o Ibovespa no ano de 2022. E por outro lado, a gente tem um relatório, né, alguns highlights aí do JP Morgan, falando que veio início de ciclo de alta no mercado brasileiro, né? Ele fala assim, múltiplos da Bolsa Brasileira estão bastante atrativos, mostrando um pouco talvez o recado para os investidores estrangeiros de que a Bolsa Brasileira esteja descontada, né? Qual que é a sua visão? Porque realmente, talvez os dois estejam corretos, a gente esteja múltiplos baixos, mas também a gente não vê a Bolsa subindo. Como é que é a leitura que você tem em relação a essas duas opiniões, né? Em relação à Bolsa, que realmente parece barato, mas não anda, né? Talvez seja esse o resumo, né? Os clientes, eles acho que já cansaram de me ouvir falar isso, e o pessoal na macro também, que eu sempre digo que Ibovespa não é bolsa, né? Por mais contraintuitivo que possa parecer, na verdade, o Ibovespa não é bolsa, porque, né, a gente vê aqueles dias que o noticiário fala assim, o dólar se aprecia, o real, né, se deprecia, a taxa de juros abre, a bolsa sobe, quem está mentindo? Muitas vezes ninguém está mentindo, né? Porque quando a gente tem câmbio, né, andando, commodities andam, né? E o que eu quero dizer com o Ibovespa não é bolsa é que a gente tem um índice que, obviamente, a gente está num processo evolutivo que melhorou muito, né, nos últimos 10 anos, mas a gente ainda tem um índice Ibovespa muito concentrado em commodities e bancos. Então, a gente está falando de metade do índice, né, nesses dois setores. A gente está falando de um setor de commodities que depende muito mais do contexto global do que o contexto local. Então, muitas vezes a gente vê essa dissonância entre como está o desempenho vamos dizer assim, do universo de investimento ou das principais ações da Bolsa em relação a commodities. Porque muitas vezes, né, Evergrande teve um noticiário, né, na China, e você tem preocupações em relação a commodities estão caindo, isso puxa o índice para baixo, mesmo que a Bolsa esteja mais positiva, e vice-versa, né? Então, o Ibovespa em si, né, quanto que vai ser o Ibovespa no final de 2022? Ele acaba dependendo muito, o índice Bovespa, do que vai acontecer com China, com a economia global e, consequentemente, com os preços das commodities e as ações listadas em bolsa. E a gente tem um componente também, né, que é um pouco contracíclico, vamos dizer assim, né, na Bolsa, que são os bancos, que um cenário de mais taxa de juros, que é ruim para a economia, então acaba batendo também do lado do crédito, mas é super positivo para os bancos pelo lado do spread bancário. Então, o Ibovespa tem esses pontos. Para a Bolsa, assim, eu vejo muita oportunidade, né? Muita oportunidade de seleção de ações, mesmo num contexto onde você revise o lucro para baixo, e a economia para baixo, e consequentemente o lucro para baixo, você tem empresas que são líderes de mercado, né? Como eu comentei, né? Os fortes tendem a ficar mais fortes. Estas empresas, e que já vivenciaram muitas crises na Bolsa Brasileira, vamos lembrar que, né, o Brasil, né, aquela história de o Brasil não é um país para amadores, essas empresas já viveram outros momentos de crise e aprenderam como navegar nesse mercado. Então, acho como oportunidade, tem muita oportunidade na Bolsa, tem coisa muito barata, né? Mesmo empresas grandes, obviamente no universo de mid small cap, você teve uma pressão muito vendedora muito maior, mas mesmo em grandes empresas tem oportunidade para você se alocar na Bolsa hoje, e sabendo que essas grandes empresas também tendem a ser mais resilientes nesse momento de volatilidade. Então, sim, eu acho que a Bolsa está descontada, tudo, obviamente, não, a gente não pode, muita gente diz, os 130 mil pontos, né? Os 130 mil pontos, ele não conversa muito com o que seria os 130 mil pontos hoje. Lembra que naquele momento a gente tinha a taxa Selic de 2% e uma taxa de longo prazo que se usa, né, em toda a modelagem que a gente faz das companhias, muito abaixo do que a gente tem hoje, né? Então, com mais custo de capital, com mais taxa de desconto, mesmo que a economia tivesse nesse mesmo patamar, a gente teria um valor justo, né, para a Bolsa, para o Ibovespa, abaixo.
Então, ele não necessariamente, né, se conversa, mas está descontado, né, e a gente vê muito valor para o mercado e muito valor para as ações. Só um ponto, assim, só para fazer um link, assim, Saravali, só que eu acho que, é importante comentar também, que muita gente compara, né, a gente olha muitos comparativos de qual foi o desempenho da Bolsa brasileira nos últimos 10 anos em relação a outros mercados, né, desenvolvidos e emergentes, né. Aqui vale só pontuar que a Bolsa, o índice Bovespa brasileiro, ele tem um componente muito pequeno de tecnologia, né? Então, quando a gente olha, por exemplo, o S&P, o S&P tem 25% de empresas de tecnologia, né, das grandes, das big techs. Então, a gente sabendo que a gente viveu uma transformação estrutural em todo o mundo nesses últimos anos, e o quanto as empresas de tecnologia ganharam importância e, né, na nossa vida e de participação na economia, parte desta defasagem que a gente tem, né, desse gap que a gente tem de desempenho em relação a outras bolsas do mundo, em especial dos desenvolvidos, é explicado pela pouca participação que a gente tem no nosso índice, né, da nova economia. Isso é muito concentrado na velha economia. E isso, assim, nem que o Brasil fosse hoje o melhor país do mundo e tudo tivesse, né, um céu de brigadeiro, a gente fecharia esse gap, porque essa transformação já aconteceu.